Deus seja louvado. Abre a tua Bíblia, pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 6. Nós vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso agora. Atos capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de toda a sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, esse é o versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Ali mesmo, assim com a tua Bíblia, eu vou orar de novo. Senhor, o vaso é teu, a igreja é tua, a palavra é tua. Senhor, conforme prometeste em Lucas 12:12, que não seja o teu servo, mas o Senhor a falar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o teu assento. Toma o teu assento. Deus seja louvado. Deus seja louvado pelas nossas vidas. Amém? Deus seja louvado pelas nossas vidas. Eu me sinto lisonjeado porque Jesus está aqui. Amém? Tem um homem que tem mais de 2000 anos. A Bíblia diz que ele tem mais de 2000 anos. O rosto dele resplandece como o sol. Os seus cabelos são mais brancos do que a lã branca. Os seus olhos são como de fogo. Tá vendo? E na sua coxa está escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus pés são como os latões reluzentes. Tá vendo? E a voz deles são como o som de muitas águas. Tá vendo? É uma grande honra estar aqui perante Jesus Cristo para poder ministrar a palavra de Deus. Por isso, agradeça com palmas a Jesus Cristo por estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a presença de Jesus aqui e agradeço a Deus pela liderança da igreja, por me confiar essa oportunidade para poder estar aqui e partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Agradeço a Deus pela vida do evangelista. Já não vejo. Dos evangelistas, dos ministros. Amém? Agradeço a Deus pela vida do nosso ancião. Amém? Que tem estado aqui incansavelmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso ancião. Agradecer a Deus pela tua vida. Conforme eu disse, às 12 horas, a igreja não são as 4 paredes, ou esses 4 cantos que consegues ver, amém? A igreja é o irmão, a igreja é a irmã. Aleluia. Por isso é que Jesus Cristo ele sempre vai comparando o nosso corpo como templo. Amém? O nosso corpo como templo. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Somos o templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de nós. E a Bíblia repete isso no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então a Bíblia nos compara como templo, a igreja. Aleluia. Você é a igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus vai te buscar sua noiva, não é as paredes, é mesmo você. Então Jesus vai vir buscar as pessoas, não vai vir buscar a estrutura física. Amém? Então,
A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 51, que nem todos vão morrer. Uns no abrir e piscar de olho, a última trombeta soará e nós seremos arrebatados. E vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. A igreja é que vai ser arrebatada. Então, a igreja é você. A igreja não são os quatro paredes. Por isso, eu agradeço a Deus pela tua vida aqui hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus pela tua vida, pela saúde que Ele tem te dado, pela sustentabilidade para poder estar diante da sua presença. Louvado seja o Senhor. Amados, nós lemos um livro muito conhecido, o livro de Atos. O livro de Atos, ele vai narrando aquilo que aconteceu depois da subida do nosso mestre. Amém? Quando Jesus subiu, começou a acontecer muitas coisas. Sabe esse movimento aí, catalisando o movimento? Esse movimento começou a acontecer como aquele livro de Atos. Tá vendo? Porque Jesus, ele fez promessa. Jesus, ele disse no livro de Atos capítulo 1, versículo 8, mas vós sereis revestidos. De quê? Vós sereis revestidos de poder, vós sereis cheios do Espírito Santo e vão ser testemunhos tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, tanto em Samaria, até os confins da terra. Jesus disse a mesma coisa em Lucas capítulo 24, 49. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que tu sejais revestido de poder. Uma coisa que me chama muita atenção é que sabe Pedro, onde ele negou Jesus, quando estavam para matar Jesus, não tem um episódio que Jesus lhe disse que antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Lá onde Pedro tinha medo de falar que era discípulo de Jesus, era em Jerusalém. Amém? E Jesus lhe disse, ficai em Jerusalém, onde até só mesmo para falar eu sou discípulo dele, tinha medo. E eu mesmo lá onde Jesus estava falando, fiquem lá. Vocês vão buscar o meu nome mesmo aí, até que vocês vão ser cheios do Espírito de Deus, ou quando vão receber poder. Então Deus está a dar um mandamento muito desafiador. Eles terem que ficar numa cidade perigosa, onde pronunciar o nome de Jesus é altamente arriscado. Aleluia. E assim foi. Eles ficaram em Jerusalém buscando a Deus no lugar do cenáculo. Eram aproximadamente 120 pessoas que se reuniam sempre para poder buscar o Senhor. Com o único objetivo: revista-nos, Senhor, com o teu poder, faça com que o teu reino venha. Porque eles receberam uma orientação de Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e outras coisas vos serão acrescentada. Então eu imagino eles a orarem, venha o teu reino, venha o teu reino. Assim conforme Jesus lhes ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então eles oravam, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Conforme Jesus lhes ensinou, eles estavam sempre ali, a mover, a orar. Aleluia. E de repente eles a orar uma certa vez, Atos capítulo 2, aconteceu algo sobrenatural. Eles reunidos estavam a orar. De repente um som. De repente um vento impetuoso desceu naquele lugar. E foi repartindo línguas como se de fogos. E todos falavam numa outra língua. E todos os varões que saíram de não sei qual cidade, quando vinham lá, ouviam eles a falarem na língua deles. E eles admiraram, como é que sendo esses varões judeus, eles conseguem falar na nossa língua? Isso é impossível, não existe isso. Aleluia. Hoje eu tenho dito isso aqui. O mover das línguas estranhas começou assim. Amém? Na rua Azusa, através do Charles Parham, conforme o nosso irmão pronuncia. Eu sei que é Charles Parham, mas o irmão desse Charles Parham, eu gostei da pronúncia e agora também vou usar. Tá vendo? O que aconteceu? Esse homem ele deixou os discípulos deles. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Depois de muito tempo já não se ouvia mais línguas estranhas. Então ele falou: eu vou vos dar uma tarefa. Falou para os seus discípulos. A tarefa é a seguinte: vocês têm que me explicar. Ele estava aí numa missão. Tem que me explicar
Qual é a primeira manifestação ou uma das manifestações que a pessoa aparenta quando essa pessoa é batizada com o Espírito Santo? E ele foi. Os discípulos começaram a pesquisar e verificaram que uma das manifestações era falar em outras línguas. E começaram a orar buscando o Senhor, nos batiza para nós falar em outras línguas, nos batiza. Isso aconteceu nos Estados Unidos muito tempo. Não se ouvia língua estranha em nenhum lugar, ninguém sabe. Mesmo eles que estavam orando também nunca viram ninguém orar em língua estranha. Eles começaram a orar, e depois o mestre chega. Ele pergunta: o que se passa? Por que vocês estão sempre a orar? O que se passa? Nem ele mesmo também falava língua estranha. E depois eles explicaram: não, nos deixa uma tarefa que deveríamos pesquisar. Qual é o primeiro sinal de alguém que recebe o Espírito Santo? E um dos primeiros sinais é falar em outras línguas. Então nós estamos a orar para nós falar em outras línguas. Isso é sério que vocês estão fazendo? Tá bom, não vos julgo. Orem. Eles começaram a orar e nada acontecia. Tem uma irmã, Osman, essa irmã apareceu até ele. Ele disse: por favor, Charles, ora por mim e eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho a certeza. Ele olhou e falou: eu vou te orar. Eu nunca orei para alguém e fui batizado. Ela falou: não, eu só quero que ores por mim, me coloca sua mão na cabeça e vai acontecer. É isso que aconteceu em Atos capítulo 19. Eu acho que ela viu isso. Coloca sua mão na minha cabeça, eu vou ser batizado. A história relata que quando ele estava colocando a mão na cabeça, disse: minha irmã, eu não estou te dando nenhuma esperança porque eu nunca fiz isso. Então, se nada acontecer, não se frustre. Apenas eu vou orar, porque eu não sei fazer essa oração. Então ele colocou a mão sobre a cabeça dela e disse: em nome de Jesus Cristo. Fez a oração que ele tem que fazer. Quando ele fez a oração, a mulher abriu os olhos e ele olhou e disse: viste? Eu te disse que eu não sei fazer essa oração. Quando ele estava a tentar se justificar, a história relata que a mulher começou a falar em outras línguas. Ele assustou também, eu nunca vi isso. Quer dizer, foi algo sobrenatural. Ela começou a falar em outras línguas e até escreveu em outras línguas. Quando foram chamar alguns linguísticos, sim? Linguista, foram chamar alguns linguistas. E eles chegaram lá, falaram: essa língua que ela escreveu é da China. Até hoje está reservado aquilo que ela escreveu nos Estados Unidos. Ela escreveu em outra língua, mas o que estava na base era uma língua celestial, mas ela fluía numa língua da China. E eles faziam assim: oravam, quando orava alguém era batizado no Espírito, falava em outras línguas, poderia falar na base uma língua celestial, mas tinha uma língua que essa pessoa falasse, ou que essa pessoa falava, que era de um país. Por exemplo, é um estadunidense, vai começar a orar, e depois vai começar a falar português. E eu te agradeço, muito obrigado, mas ele não sabe nada de português. Então eles se identificavam: essa aqui, já que está a falar português, além de língua estranha, deve ir a Angola, deve ir em Portugal, ou deve ir no Brasil. E era assim: as pessoas oravam em línguas e já davam conta. Essa aqui Deus lhe chamou para ir pregar no sítio tal. Deus lhe chamou, e era assim que acontecia. E é o que está escrito em Atos capítulo 2. Eles estavam orando em línguas estranhas, mas outras pessoas que estavam lá começaram a entender nas suas próprias línguas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então começou. Além disso, das línguas estranhas, no capítulo 3, nós vimos um fato muito sobrenatural. Nós vimos um paralítico que estava no templo. Os discípulos oraram com aquele paralítico, ele levantou e começaram a glorificar a Deus. No capítulo 4, de igual modo, nós vimos o apóstolo Pedro, ele anunciava a palavra de Deus com muita ousadia. No final do capítulo 4, nós vimos Ananias e Safira, aí começa a história deles, que tentaram mentir os apóstolos. No capítulo 5, intensifica mais sobre a história de Ananias e Safira. No capítulo 6, onde nós lemos, estava se instituir alguns diáconos. Aleluia. Começou a se procurar homens cheios de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo, para poder ajudar no ministério. Por quê? Os apóstolos estavam se sentindo muito sobrecarregados.
Imagina, estavam em Jerusalém, cada dia que passava o número de cristãos aumentava. Cada dia que passava o número de cristãos aumentava. Então eles falaram, nós não podemos se encarregar toda hora ficar na mesa para poder servir e outras coisas. Vamos procurar 7 irmãos para poder nos ajudar nisso. E quando foram procurar, os irmãos que foram procurar, Prócoro, Pármena, Nicanor, Nicolau, Timão, Estevão, Filipe, foram os 7 homens que foram selecionados para poder trabalhar com os apóstolos. A Bíblia relata que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia relata também